Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luan Alves, analista da VG Research. O objetivo desse vídeo é fazer um bate-papo aqui com vocês, responder algumas dúvidas que surgiram ao longo dos últimos dias nos grupos de WhatsApp em relação a novos aumentos na Selic. Surgiu aqui a dúvida: ainda terão novos aumentos na Selic? Então, até uma semana atrás o mercado estava achando que não teria mais, né? Que chegou praticamente no topo do ciclo. Mas assim, a verdade é que a gente não sabe se vai ter novos aumentos, mas o que a gente sabe é que não vão ter aumentos muito intensos. Então a gente está discutindo agora se vai ter mais 0,25, se vai ter mais 0,5, mas assim, a Selic vai ficar nessa ao redor de 14% por um tempo. E é mais importante agora identificar por quanto tempo vai ser esse patamar de 14% do que se vai fechar em 14, 14,25 ou 13,75. Na nossa opinião aqui na VG, a gente não vai discutir corte de Selic no primeiro semestre do ano que vem, mas a gente deve discutir sim no segundo semestre do ano que vem já possíveis cortes da Selic, o que poderia levar a Selic no final do ano que vem para um patamar ali próximo de 12, 12 alto, enfim, depende, né, também da política monetária e, enfim, riscos eleitorais que possam ocorrer ao longo de 2023. Podemos manter a esperança de um dividendo extraordinário para a Copasa ainda esse ano? Esse ano eu acho difícil, eu acho bem difícil, porque a política dela de dividendos nem permitiria um dividendo extraordinário esse ano. Assim, pode ocorrer, né, extraordinário, mas o que está no estatuto é uma sondagem no começo do ano que vem, março ou abril. Se a empresa continuar com esse nível de endividamento, que é muito baixo, ela deveria sim pagar um dividendo extraordinário. A gente até espera que isso aconteça. Ela tem uma capacidade de dividendos muito alta. A verdade é que ela está pagando o dividendo praticamente o mínimo, e o mínimo está entregando para o acionista ali algo entre 3% e 5%. Então, ela tem uma capacidade de pagar muito mais, basta de fato querer, né? Então, o problema do controlador estatal é que nem sempre o interesse dele é o mesmo interesse do minoritário que é sócio da empresa. Então, tem esse paradoxo, né, que ocorre. É, Quem pretende receber dividendos mensais deve focar mais em FIIs do que em ações? A resposta fácil seria que sim, né? Principalmente para o investidor que é muito iniciante e não conhece bem o mercado de ações. Agora, uma vez que você conhece o mercado de ações, tem dois pontos que eu considero. Eu acho que não, né? A resposta correta, né, mais formal, seria que não deveria investir somente em FIIs. Existem instrumentos no mercado de ações que te permitem ter rendas sintéticas mensais, por exemplo. Você também tem que pensar que às vezes é melhor, né, tu receber um dividendo anual que ele gordo do que vários mensais que não compensam, ou eventualmente um dividendo trimestral que venha com uma frequência melhor, né, do que um mensal que te pague pouco. Enfim, a questão é que o dividendo mensal por si só é um, é uma abordagem que a gente, como investidor, deveria refletir se a gente realmente precisa desse dividendo mensalmente, ou a gente pode, por exemplo, construir nossas contas em casa para de 3 em 3 meses a gente receber dividendos de uma empresa que é mais sólida, que está crescendo mais, que vai te entregar mais resultado, e isso para a gente é suficiente. Eu digo isso porque assim, o caso da Taesa é um ótimo exemplo disso. Uma empresa excepcional, e o investidor que quis focar somente em dividendos de fundos imobiliários para receber mensalmente nunca investiu na Taesa. E a Taesa é uma empresa excelente, que paga muitos dividendos, mas é trimestral, e é um bom caso para ser estudado. Próxima dúvida: qual o motivo da queda da Vivo? Com o 5G não seria esperado uma subida? Então, dois pontos. Primeiro deles é que a ação subiu antes do leilão. Então, assim, a ação da Vivo, ela subiu bastante antes do leilão. Ela estava ali R$ 40, foi para quase 50, 55. Parece pouco, mas para uma empresa do tamanho da Vivo, 20% de alta é uma alta importante. A Vivo, de forma geral, ela deve negociar ali uma taxa de retorno de 10% ao ano, 8% ao ano. Então, a gente está falando dela ter entregado ali 2 anos de crescimento só nessa expectativa do leilão do 5G. Com isso, a gente acabou sugerindo uma
realização tática, né? A gente tirou da Top Picks a Vivo quando bateu ali R$ 50, próximo disso, e colocou ela no guia. Quem tem em companhia continua comprando para longo prazo, mas entende que no curto prazo não vai ter uma grande valorização. O segundo ponto é que ela teve uma reversão ali de resultado, né? Por conta daquela questão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. E com isso o resultado dela do último trimestre foi mais fraco, né? Foi ruim, né? Foi fraco, né? Então isso pode afetar no curto prazo o pagamento de dividendos do trimestre. Isso para quem compra a empresa ali focando em dividendos, né, e está olhando ali o mês a mês, né, o tri a tri, é algo que pesa no balanço, né, no equacionamento. Os resultados da Vivo, eles por si só, eles não crescem tanto. É uma companhia que já é muito grande, ela cresce de pouquinho em pouquinho no 4G, vai crescer agora fortemente no 5G, mas os resultados operacionais dela cresceram pouco, né? Cresceram abaixo da inflação se a gente olha os últimos 2, 3 anos. E o que pega também para ela é que, no momento, ela está investindo no futuro. Então, o capex dela, o investimento, aumentou bastante, a dívida dela aumentou bastante também, e os resultados, o lucro líquido, ainda não veio. Então, vai ser algo que vai ser investimento forte no ciclo 2022-23, para 2024 começar a colher fruto, 2025 também. Tem que lembrar que ela comprou também a Oi, né, a parte móvel da Oi. E com isso é mais dívida que está sendo consumida e ao mesmo tempo o resultado vai sendo gerado tri a tri. Tem que ter um pouco de paciência com ela nesse sentido. Com a iminente crise na China, gerada pela França das construtoras, a Vale pode ser afetada? China e Vale. A gente viu que a China vem sofrendo nos últimos meses, isso é claro para todo mundo. Ela está fazendo aquela política de Covid zero, a economia está sentindo, o PIB da China está sofrendo, e com isso o minério de ferro ele vem corrigindo. E para a Vale, o que importa é o minério de ferro. 80% ou mais do resultado da Vale é minério e vem da China. Então, olhar a Vale e olhar a China. A Vale vai ser afetada? Ela já está sendo afetada. Se vocês pararem para analisar, o lucro do último trimestre já caiu bastante, porque era o pico, né, 2020, 2021. O minério de ferro, que chegou a bater mais de $200, já chegou a $90 novamente, então ele corrigiu bastante. E a ação da Vale, que foi para R$ 120 há um tempo atrás, a gente deu venda um pouco antes disso, voltou para 60. A gente acha que nesse preço aí, 65, 64, faz sentido ter Vale na carteira, porque já parece assimétrico. A questão na China, ela já veio evoluindo há um tempo, mas tem que entender que, na nossa opinião, a avaliação da China começa a ficar interessante nesse patamar. Então, o minério de ferro parece que tem pouco espaço para cair. Tá $80, ele pode vir para 60, pode, mas se vier também, a Vale ele é o player com o custo mais baixo de produção, que consegue aguentar melhor essa onda. E quem tiver mais fragilizado, né, mineradoras mais fragilizadas tendem a sofrer antes, e isso daí, elas sofrendo, perdendo capacidade produtiva, força o minério para cima novamente. Então, Vale está mais protegida nesse sentido. Outro ponto é que o dólar é um fator importante. Então, o pessoal fala, mas antes da pandemia a Vale estava R$ 50, R$ 45. Isso daí antes também do Brumadinho, né? R$ 50 na época. Hoje está 64, então ela está cara. Tem que entender também que antes da pandemia o dólar era 4, 3,80 a gente achava que era caro. Hoje o dólar está quase 5,50, né? 5,20. Então isso por si só já aumenta o resultado da Vale em 30, 40%. Então assim, a gente acha que a Vale nesse preço começa a fazer muito sentido, é uma geração de caixa robusta, uma empresa que não tem dívida e começa a fazer sentido sim, mas não está nas nossas top picks, né? Não é na nossa preferência de investimento. A gente gosta de Vale, assim como gosta de Bradespar, até prefere um pouco a Bradespar por conta do desconto que ela tem de holding, mas não está nas nossas top picks, a gente está avaliando adicionar ela eventualmente. Vamos lá, continuando, né? Próxima dúvida, pode falar as vantagens que Soja 3 tem sobre as demais empresas do setor? A gente aqui na VG não investe tanto, né? Não olha tanto para o agronegócio, a gente não tem nada contra o setor, mas é mais porque, historicamente, né, é um setor muito cíclico, com empresas que
que tem margens de resultado relativamente baixas. E nesse boom recente que a gente teve no agro, né, nos últimos 3, 4 anos, o agro foi de longe o setor que carregou a economia brasileira. A gente viu muitas empresas fazendo IPO, né, nessa janela de oportunidade. E dentre as empresas que a gente viu fazendo IPO, a Soja 3 nos parecia a mais interessante. Então, e por que disso, né? Primeiro que ela atua no setor específico, né? O produto dela em específico é a soja. Então, a gente vê a soja com uma vantagem comparativa quando a gente compara com outros elementos, né? Outras commodities agrícolas, como por exemplo milho, como por exemplo trigo, enfim, arroz. Então, olhando para a China e para o mundo, né? Para o crescimento global, nos parece que o preço da soja tende a ser mais construtivo positivamente do que outras commodities agrícolas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, com a janela que teve a IPO ano passado, a gente estava com todas as commodities agrícolas muito próximo da máxima. Então, para quem acompanha mais de perto os setores, soja, milho, arroz, trigo, feijão, tudo estava muito próximo da máxima. E a gente vê que praticamente todas as commodities agrícolas voltaram para o patamar que estavam pré-pandemia. A soja não. Então, o Brasil tem vantagens comparativas no setor de soja, não só no agro, mas soja. Tem uma capacidade de crescimento de área plantada muito grande, principalmente no Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso. A soja está nessas regiões, ela pegou recurso do IPO e está investindo em expandir sua capacidade de moagem, de expandir centros de distribuição, está conseguindo se conectar a ramais logísticos que estão ganhando relevância. A Rumo está investindo bastante no Centro-Oeste, também na rodovia Norte-Sul, o que gera mais competitividade para o setor, para o agricultor e também, por consequência, para a soja 3. Então a gente está otimista com a tese. A gente entrou no IPO dela e recentemente a ação voltou a dar oportunidade de compra, está na nossa carteira e, na nossa opinião, é a melhor empresa do setor de agro para investir nesse momento.